Quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Nós vamos ler apenas esses poucos versículos aqui e nós vamos extrair algumas lições importantíssimas para nós. Nós estamos finalizando hoje nossa série de mensagens chamada Desacelerar, certo? Então nós iniciamos o ano desacelerando aqui na Igreja Batista Âncora. E hoje nós vamos encerrar refletindo um pouquinho sobre o que é a simplicidade de acordo com o Evangelho. O que é uma vida simples de acordo com aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nós. Ok? E vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Um texto bem conhecido, né? Já nosso, tenho certeza, principalmente esse último verso. Pois onde estiver o tesouro, ali também estará o seu coração. E é isso que nós vamos refletir um pouco nessa noite. E tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, uma vida simples. Isso também leva a nós refletirmos sobre nossos bens materiais, aquilo que nós carregamos, né, como vestimentas, mobiliário da nossa casa, ou o carro que nós usamos, ou o emprego que nós temos. Enfim, tudo isso faz parte de um pacote. Nós vamos também falar um pouco mais sobre o nosso coração, os ídolos que podem estar nos nossos corações, relacionados ao dinheiro, à avareza, às riquezas, e como que Jesus deseja que nós possamos nos abdicar de algumas coisas, para que nós possamos seguir o caminho que ele seguiu e andar o caminho que ele andou. Então, para a gente poder fazer uma introdução rápida aqui, tem um autor bem interessante que ele escreveu um livro chamado A Celebração da Disciplina. O nome dele é Richard Foster. Tenho certeza que alguns aqui já ouviram falar ou já leram até esse livro. Ele é muito interessante e ele fala sobre as disciplinas espirituais. E aí, uma das disciplinas que ele cita é a disciplina da simplicidade. Sabia que ser simples é um caminho que Jesus trilhou e é uma forma de ser disciplinado espiritualmente falando? Interessante isso, não é? E ele diz que a simplicidade, é uma disciplina cristã que começa primeiro no coração. E aí resulta num estilo de vida exterior. Envolve uma vida alegre, de despreocupação com bens materiais. Não tem a ver com abundância ou falta de bens ou posses. Veja bem isso. É uma atitude interior de confiança. Ou seja, ser simples não é você vestir uma calça rasgada, andar com um chinelo mais velho que você tiver, ou uma meia furada. Não é isso. Ser simples não tem a ver necessariamente com aquilo que você mostra às pessoas, mas sim começa com uma atitude interna. Ser simples começa com uma mudança no seu coração, ok? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. Por exemplo, se eu te perguntar qual seria o ideal de uma vida simples para você, tenho certeza que talvez vocês teriam muitas respostas. Eu sei que a do Antônio é, em algum momento da vida, se retirar para uma fazenda, né, talvez em Minas Gerais ou num lugar mais um pouquinho frio, e viver uma vida lá com a Jéssica, né, e é isso. E viver uma vida simples no campo, capinando, plantando, colhendo. Capinando não, plantando e colhendo. É isso, cuidando do gado, né, da família lá se reunindo na mesa. Eu sei que muitas pessoas também têm esse sonho, essa vontade, não é, de se retirar, ir para um lugar no mato, no meio assim, sabe, de um lugar tranquilo e sumir da cidade, né? Porque isso é ter uma vida mais tranquila, é ter uma vida mais simples. Mas sabia que a simplicidade pode começar hoje, mesmo se você ainda estiver no meio da cidade, morando na Ceilândia, em Taguatinga, no Guará, qualquer lugar que seja, e conseguir ainda hoje, essa semana, iniciar a sua vida de simplicidade diante do Senhor, mesmo você não estando no lugar físico que você gostaria de estar, desculpa. Veja bem, talvez se
em algum momento eu também te perguntar o que você lembra em relação à simplicidade e os exemplos que você poderia ter, traz uma água para mim, por favor. Minha garganta está aqui com um pigarro. E talvez você possa se lembrar da Ordem dos Franciscanos, da Igreja Católica. Uma ordem que se iniciou no século XIII, no ano de 1209, e existem seguidores até hoje, que fazem parte dessa ordem. Eles fazem votos de renúncia em relação aos seus bens materiais, em relação às suas riquezas, em relação ao estilo de vida luxuoso. Obrigado. E eles realmente fazem votos de pobreza. Renunciam tudo que têm para servir a Deus e a igreja e as pessoas. Talvez também você pode se lembrar de e aqui vai entrar o lado Joabson da Ceilândia, que cresceu ouvindo Racionais MC. Ok? Racionais MCs, uma banda de rap, um grupo de rap dos anos 80. E tem um trecho de uma canção que eles dizem assim, Mano Brown, né, citando melhor, ele fala assim, olha, às vezes eu acho que todo homem como eu quer ter um terreno no mato só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas do cacho. Aí, truta, é o que eu acho, eu quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Poesia, não é? Escuta, Vida Louca, parte 2. É o nome da música. Ok? Como diz Paulo, né? Os poetas da atualidade dizem assim. E Paulo cita ali alguns filósofos gregos, e aqui eu cito alguns poetas contemporâneos que nós vivemos juntamente com eles. E eles citam esse estilo de canção e esse pensamento que muitos deles e muitos de nós temos. A gente quer só um lugar mais tranquilo. Tem umas frutas, uns pomares, uns negócios assim pra gente poder pegar, nadar num rio ali bem geladinho, gostoso, andar descalço, né? Nadar no riacho. Só que nós vivemos numa sociedade em que Deus é uma nota de 100. O que significa? Que para o mundo em que vivemos hoje, que é uma sociedade capitalista, que tudo gira em torno da moeda, significa que o que é mais valioso, Deus ou a riqueza? A riqueza. Deus é só um detalhe. E muitas vezes Deus é usado apenas como um meio para se alcançar o quê? Riqueza. E mais riqueza. Eu tenho certeza que vocês possuem ou já viram experiências de pessoas que usaram o nome de Deus para alcançarem mais notas de 100 na carteira. Tenho certeza que vocês já conhecem algumas pessoas ou instituições que fizeram isso. Infelizmente é o que acontece. Então, para que nós possamos, meus irmãos, começar a viver uma vida de simplicidade, nós precisamos, em primeiro lugar, de acordo com o ensinamento de Jesus, precisamos parar de acumular tesouros terrenos. Nós precisamos parar de acumular os tesouros aqui desta terra. Jesus não está condenando o usufruto das riquezas que nós conseguimos por meio do trabalho. Veja bem isso. Ele também não condena, por exemplo, que você trabalhe e coloque dinheiro na sua conta para que você possa viver bem daqui a um tempo. Se chama previdência, né? Por exemplo. Ou os investimentos que você possui. Sabe por quê? Porque nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento que as Escrituras dizem que as formigas trabalham no verão para que possam ter o que comer no inverno. E o autor diz assim, olha o exemplo da formiga. Faça que nem a formiga, preguiçosos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, Jesus não está dizendo contra essas coisas. O que Jesus está condenando aqui no texto é o acúmulo das riquezas para nós mesmos. A ganância desmedida e a avareza mesquinha. Ou seja, o egoísmo total em relação às riquezas que você possui. O problema não é o dinheiro no nosso bolso. O problema é quando ele começa a entrar no nosso coração. Aí que começa o problema. E é aí que nós vamos ver, daqui a pouco, que se inicia a idolatria, que acaba com a nossa vida e com os nossos corações. O tempo presente aqui da expressão que Jesus utiliza pode ser bem traduzido assim: parem de acumular tesouros. Porque parece que Jesus está falando de uma forma mansa aqui, né? Não acumulem tesouros, meus queridos. Mas, de acordo com os escritos gregos, o tempo verbal daquele verbo que Jesus utiliza, não acumulem, dessa expressão, na verdade Jesus parece que está a plenos pulmões gritando: parem de acumular tesouros nesta terra. Parem de fazer isso, pelo amor de Deus. É isso que Jesus está dizendo para nós, é isso que Jesus está clamando para nós.
Se nós, por exemplo, vermos lá em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé, se afligiram com muitos sofrimentos. Olha o que Paulo está dizendo ao seu discípulo amado Timóteo em relação ao acúmulo de riquezas, em relação ao amor ao dinheiro. Paulo não diz o dinheiro é um mal. Ele diz o amor ao dinheiro é um mal. É a raiz de todos os males. Ou seja, o amor ao dinheiro, a idolatria, a ganância, a avareza, o egoísmo em relação ao dinheiro, isso pode destruir a sua vida. Os tesouros na terra podem ser roupas que são atacadas por traças, como Jesus diz. A ferrugem não se refere apenas à corrosão de metais ou essas questões, mas também à destruição causada por ratos, fungos e coisas semelhantes. Lembre-se que Jesus está falando a um povo que não possuía carro, que não possuía ali muitos objetos, talvez de ferro ou coisas parecidas. Jesus está falando também a um grupo de camponeses, fazendeiros. E ele está dizendo, olha, essa ferrugem, aquilo que corrói, pode comer toda a sua plantação. Pode corroer tudo aquilo que você plantou e pretende colher. Porque são tesouros terrenos. Eles se esvaem, eles acabam. Coisas podem acontecer e podem destruir tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você plantou. Os tesouros menos corruptíveis, por exemplo, que ficavam dentro de casa, eles poderiam ser roubados por ladrões, por assaltantes, como Jesus diz aqui em Mateus. E falando em roubo ou coisas parecidas de dinheiro, nós vemos no Brasil tantos escândalos, não é mesmo? De corrupção, dinheiro extraviado de contas. Eu não sou da época, mas as pessoas mais velhas que eu, que estão aqui, vão lembrar do confisco da poupança do presidente Collor, por exemplo, da década de 90. Confiscou por 18 meses o dinheiro da maioria da população que estava na poupança. Muitas empresas quebraram, faliram, e até hoje muitos ainda não receberam de volta com juros aquilo que perderam naquela época. Nós também vemos, por exemplo, as ações das empresas que normalmente sempre sobem e caem, ficam oscilando assim mensalmente, anualmente. Nós também vemos, por exemplo, nos governos, entram e saem, e taxas, juros, impostos e leis fiscais mudam o tempo inteiro, não é verdade? Nós vemos, por exemplo, o valor do dólar, do ouro e das criptomoedas oscilando diariamente. Tudo gira em torno desses valores. Primeira coisa que a gente, quando normalmente vai ouvir algum podcast de notícia ou abre ali uma newsletter no e-mail ou alguma informação em relação a um jornal, tem bem destacado o valor do dólar do dia, o valor do Ibovespa, os valores do ouro ou coisas assim semelhantes. Por exemplo, também veja o caso que nós estamos acompanhando ao vivo, os maiores escândalos do Banco Master do nosso país, não é? Bem aqui na nossa porta, onde milhares de pessoas possuem investimentos naquele banco e de um dia para o outro, aquele banco simplesmente abriu falência. Como é que ficam os investimentos então? Será que eu vou receber tudo aquilo que eu tinha de investimento naquele banco? Se você por acaso é um cliente desse banco e está aqui, que Deus te abençoe, que você consiga seu ressarcimento por completo. Mas provavelmente existem muitas pessoas que não vão receber tudo aquilo que tinham lá no banco. E por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque o mundo inteiro gira em torno do dinheiro. Só que o dinheiro é algo confiável para nós? Não. Os números podem nos enganar todos os dias? Podem. Os investimentos que nós vemos a 100%, 200%, 500% de retorno podem atrair os nossos olhos e enganar os nossos corações. E Jesus está dizendo exatamente contra essas questões. E não exatamente contra o dinheiro em si, mas a forma como você lida com ele. Será que é o dinheiro que tem dominado a sua vida por completo?
Será que tudo que você faz na sua vida é pensando em acumular mais riquezas? Acumular mais dinheiro? Ter mais investimentos? O que você tem pensado em fazer com aquilo que entra na sua conta bancária ou aquelas coisas que você consegue comprar com esse dinheiro? Eu citei todos esses exemplos porque eu quero que você pense e saiba que isso tudo é muito volátil. Isso tudo é como vapor. Um dia está aqui, outro dia não tem mais. As moedas são trocadas e valores são mudados e taxas, impostos e leis fiscais mudam o tempo inteiro. E talvez você tenha uma empresa e você está confiando em determinada questão política que pode ajudar a sua empresa, ou uma lei fiscal que pode ajudar a sua empresa, ou você tem colocado a sua confiança do seu salário em relação ao investimento que você quer o melhor para a sua família. Mas às vezes você começa a colocar o seu coração inteiramente nisso. Em algum momento, eu sinto muito te dizer, mas o banco que você tem, todo o seu investimento pode abrir falência. Um presidente pode entrar e confiscar a sua poupança. Ou todo o seu investimento no dólar, você pode ver ele caindo lá por água abaixo. Isso tudo pode mudar do dia para a noite. Isso tudo é terreno de areia. Perceba isso. Isso tudo é areia. E nós não podemos colocar a nossa esperança nessas coisas, nos tesouros desta terra. E quando Jesus também fala sobre tesouros desta terra, ele também está falando sobre dinheiro, mas também fala sobre outras coisas. Como, por exemplo, as coisas que nós conseguimos alcançar aqui na terra. Prestígio, poder no nosso trabalho, autoridade, influência. A família que nós temos, os nossos filhos, marido, esposa, relacionamentos, são tesouros que nós vamos acumulando aqui também. Mas tudo isso é passageiro, meus irmãos. Tudo isso é passageiro. Nós não podemos confiar naquilo que nossas mãos possuem, que nossas mãos conquistam. Percebe? Nós não podemos confiar nessas coisas. O exercício da simplicidade requer desprendimento de todas essas coisas. Ou seja, para você ser uma pessoa simples, é igual eu disse, você não precisa necessariamente andar com chinelo furado, ou com prego debaixo da havaiana, ou você não precisa andar com a camisa rasgada, ou com a mais velha que você tiver. Mas a mudança começa no seu coração. Você pode ter uma conta cheia de dinheiro, igual a Miriam ali, minha tia. Mas o seu coração pode ser simples como o coração de Jesus. Porque a partir das coisas que você possui aqui e que Jesus te deu a graça para conquistar aqui, você pode abençoar pessoas, ser generoso, exercer graça sobre a vida dos seus familiares, dos seus amigos. Se houver alguém aqui com a conta muito cheia, por favor, exerça graça e generosidade na nossa igreja nesse momento, estamos precisando. Você pode ser uma pessoa assim, ser simples como Jesus, ser generoso como Jesus. Meus irmãos, como eu disse, para que nós possamos começar a viver uma vida de simplicidade, em primeiro lugar, precisamos parar de acumular tesouros na terra. Em segundo lugar, precisamos acumular tesouros celestiais. Nós precisamos parar de fazer uma coisa e precisamos começar a fazer outra coisa. Acumular tesouros nos céus. É isso que Jesus nos instrui aqui. E esses tesouros se referem a tudo aquilo que é bom e de relevância eterna. Fazer obras justas, sofrer por causa de Cristo, perdoar uns aos outros, ser generoso, tudo isso tem promessas de recompensas para nós nas Escrituras. Perceba isso. Os tesouros nos céus são incalculáveis e incorruptíveis. Entenda isso. É quando nós buscamos o reino e a justiça em primeiro lugar, aqui na terra. Não é sobre quantas vezes você participa do culto na âncora, ou que você vai para a sua igreja e participa de uma escola bíblica dominical. Não é sobre quantas vezes você serve o seu ministério na sua igreja. Não é sobre checklist que você vai fazendo durante o ano. Não é sobre isso. É você ter o coração exposto diante da cruz de Cristo. É sobre você ser alguém em total devoção a Deus e intimidade em Deus. É isso que é acumular tesouros celestiais. É você ter uma vida totalmente entregue a Jesus. E a partir do seu coração transformado pelo Evangelho, então você vai começar a viver uma transformação na sua vida exterior também.
da forma como você trata as pessoas, da forma como você é generoso em relação ao seu dinheiro. Jesus mesmo diz no Sermão do Monte, olha, que a sua mão direita não fale aquilo que a outra fez, ou vice-versa. Se você for dar esmola para alguém, ajudar alguém, por favor, fique em silêncio então, porque você vai receber um galardão celestial por isso. Mas se você começar a contar as pessoas, você já vai ter recebido a sua recompensa aqui na terra. Isso já vai ser o suficiente para você então. Perceba então que existem ações que nós fazemos aqui, que as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam a Deus. Isso é acumular tesouros celestiais. Isso é acumular tesouro celestial. A Bíblia está repleta de recompensas eternas que nós receberemos a partir da forma como nós vivemos aqui hoje. Perceba, por exemplo, em Apocalipse. Eu sei que talvez alguns tenham medo de ler o último livro da Escritura, a revelação de Jesus Cristo. Mas saiba, meus irmãos, que aquele livro está recheado das recompensas que nós teremos quando Jesus vier à terra. E glória a Deus por isso. Então, quando você chegar em casa, nessa semana você vai ler os primeiros capítulos de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas que João escreveu, que Jesus, por meio de João, escreveu, na verdade. E lá revela algumas recompensas que teremos, como, por exemplo, aqueles que vencerem até o último dia e forem fiéis, comerão da árvore da vida, ganharão uma coroa e não sofrerão o dano da segunda morte, ganharão um novo nome, reinarão sobre nações ao lado de Cristo, vestirão novas roupas brancas, terão o nome escrito no santuário celestial, sentarão com Cristo no seu trono. Isso tudo até o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Se você ler o restante do livro, você vai ver muitas outras recompensas que você vai receber em nome de Jesus, das mãos do próprio Cristo. São esses tesouros, meus irmãos, que nós estamos juntando aqui na terra, nos céus, na verdade, enquanto estamos aqui na terra. Perceba. Os tesouros celestiais rendem muito mais do que o CDI ou o CDB. Rendem muito mais do que qualquer outro tipo de investimento que qualquer pessoa, ou banco, ou instituição possa oferecer para você aqui. Esses tesouros que nós estamos acumulando, a nossa conta celestial, vai crescendo, juros compostos, até o dia que Jesus voltar. E nós receberemos todas essas recompensas das mãos do próprio Cristo para nós. É este tesouro que Jesus quer que nós possamos realmente buscar enquanto estivermos aqui. Amém? Estes tesouros são os mais importantes. Olha, se você tiver um ótimo emprego, glória a Deus por isso. Continue no seu emprego, faça mais para que você possa ser promovido e ganhar mais no seu salário. Amém. Porque a partir de um coração transformado pelo Evangelho, você vai começar a viver como Jesus. Ser alguém que doa, alguém generoso, alguém que não é egoísta, nem avarento. Você vai começar, a partir disso, a juntar tesouros celestiais a partir daquilo que Jesus já te deu aqui. Se você tem um bom carro, glória a Deus, trabalhe mais para que, em nome de Jesus, consiga um carro ainda melhor, se você quiser. Para que dessa forma você possa dar carona para os irmãos da igreja que não tem carro. Para que você possa passar na casa dos irmãos e bater na porta dos irmãos e falar: ei, eu vim te buscar aqui, vamos cultuar o Senhor nessa noite? Ei, eu sei que você não tem um carro, mas eu tenho um carro legal aqui e posso levar você e sua família. O que vocês estão precisando nessa semana? Precisam de uma consulta médica? Eu posso dar uma carona para você. Precisam resolver algo no fórum? Eu posso ir lá para vocês. Precisam de alguém que faça compra para vocês e leve vocês no mercado? Eu posso ir lá. Percebam, meus irmãos, que há uma grande diferença em alguém que possui tantos bens e não reparte, e alguém que possui também tantos bens e age como Jesus agiu. Isso é muito interessante da gente refletir, porque a mensagem de Cristo não é sobre dinheiro, é sobre o amor que você possui, o que você adora, o que está no seu coração, quem é o Senhor do seu coração. Essa é a mensagem do nosso Cristo para nós. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? Quem é o rei do seu coração? Imagine que você, ao nascer, você recebe 2 contas bancárias vazias. A primeira conta se chama conta terrena e a outra conta celestial. Ao
E na sua vida você vai ter que se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai pedir o que de você? O extrato da sua conta. Deixa eu ver aqui o extrato. O que você fez nessa vida? Qual é a conta que está rendendo mais? Deixa eu analisar o extrato da sua conta. Quais foram as entradas de cada uma dessas contas? Onde você acumulou mais dinheiro? Em qual conta o valor está maior? Isso importa, irmãos. Isso importa para Cristo. Porque a partir do nosso extrato bancário celestial, nós saberemos a quem nós estamos servindo. Isso será contado contra nós ou em nosso favor. Eu não estou dizendo aqui que nós seremos salvos pelas obras, ok? Nós seremos salvos pela graça de Jesus. Mas se nós somos salvos hoje pela graça, então o reflexo dessa nossa conta invisível, ela conta e importa muito. O extrato dessa conta importa demais. E nós devemos todos os dias ponderar quais as entradas e as saídas de cada uma dessas contas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Isso importa para Cristo. Quais são os tesouros que nós temos acumulado ao longo da nossa vida? E em último lugar, nós precisamos, para termos uma vida simples, precisamos enterrar os ídolos dos nossos corações. Tudo que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, nesses 3 versículos, se resumem a: quem é o ídolo do seu coração? Quem reina sobre a sua vida? É o dinheiro ou é a generosidade? É a graça ou é o egoísmo? Quem reina sobre você? O nosso coração, meus irmãos, é a fonte dos nossos pensamentos, desejos e das nossas decisões. É isso que a Escritura diz. A Escritura trata o nosso coração como aquele que é a fonte da vida, onde procede tudo aquilo que nós desejamos, pensamos, da forma como agimos. É o ponto central da nossa vida. Os nossos tesouros revelam os amores e os ídolos dos nossos corações. Perceba isso. Quando Cristo não é o mais belo, o mais desejado e o mais amado em nossos corações, outras coisas vão substituir esse lugar, que deveria ser dele. Quando Cristo não é o centro da nossa vida e da nossa existência, então outras coisas serão. Outras coisas serão. Outros deuses serão. Por exemplo, pessoas, objetos, bens materiais, eles parecem ter cara de Cristo, mas não são Cristo. Eles parecem oferecer aquilo que Jesus oferece, mas não oferecem no final das contas. Apenas é ilusão, vaidade. É aí que começa a idolatria. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz o seguinte: ele faz uma distinção entre 2 categorias de ídolos. O primeiro tipo de ídolo é o ídolo superficial e o segundo tipo de ídolo é o ídolo profundo. O primeiro ídolo superficial pode ser dinheiro, filhos, casamento, emprego, seu carro, seu celular, tudo que você tem. Agora, os ídolos profundos são realmente mais profundos no seu coração. Talvez seja o desejo de ter influência, o poder. Talvez seja a aprovação dos homens sobre sua vida. Talvez seja você ter conforto físico. Talvez seja segurança e tudo isso que você busca. E agora, perceba que os ídolos superficiais, as coisas que nós possuímos, podem servir aos ídolos profundos. Ou seja, se você é alguém que tem a conta bancária cheia de dinheiro, glória a Deus por isso. Mas se você é alguém que possui um ídolo no seu coração da ganância, você vai fazer de tudo para que esse valor da sua conta continue subindo, independente de quem você tenha que jogar para fora do seu jogo, até mesmo a sua própria família. Perceba que se você tem um carro do ano, um elétrico da BYD, chique, mas o seu coração deseja poder e ser uma pessoa influente, você vai usar o carro para conseguir todas essas coisas. Ou seja, o ídolo que está sentado no seu coração, ele vai sugando tudo aquilo que você consegue conquistar, para que ele possa usar aquelas coisas que você tem para conseguir mais e mais e mais, até que não sobre mais nada das pessoas que estão ao seu redor, da sua própria vida, da sua própria fé, do seu próprio espírito. E no final das contas, você vai ter perdido Cristo, a sua família, o seu emprego, os seus bens materiais, e a única coisa que você vai ter é o ídolo no seu coração, te lembrando que você é um fracassado espiritual. Porque ele roubou tudo aquilo que você possuía.
À medida que nós conhecemos o Evangelho, as riquezas não podem mais dominar a nossa vida. Amém? Nós, pelo contrário, desejaremos cada vez mais viver uma vida simples como Jesus viveu. Percebe, irmãos, Jesus era alguém simples, humilde, não tinha onde reclinar a cabeça. Isso que ele diz. Mas perceba também que o ministério de Jesus, para se manter funcionando, existia um tesoureiro que cuidava das finanças, Judas. Ou seja, dinheiro entrava no ministério de Jesus. Estudiosos dizem que não era pouco dinheiro. Imagine você sustentar uma comitiva durante 3 anos de muitas dezenas de pessoas andando para cima e para baixo, tendo que comer e comprar comida e comprar bebida e ter onde repousar, enfim. Mas como que o nosso Senhor diz? Não tem onde repousar a cabeça. É uma vida simples, de alguém que não se prendia às coisas da terra. Satanás ofereceu o reino para ele, todos os reinos. Jesus disse: você não sabe o que você está falando, não. Eu sou o homem mais rico desse mundo. Eu já tenho tudo que eu preciso. Meu Pai que está nos céus. E minha comida, e minha bebida, e meu salário, e tudo aquilo que eu preciso é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse era o desejo de Jesus. Filipenses 2 diz que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Se esvaziou a si mesmo, serviu aos outros e foi obediente. O ser mais rico de todo o universo abriu mão da sua conta bancária que tinha nos céus para servir a mim e a você, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Meus irmãos, algumas lições práticas aqui para a gente refletir nessa semana. Richard Foster, aquele autor que eu citei na introdução do sermão, ele nos dá algumas dicas no livro A Celebração da Disciplina. Ele diz assim, 3 dicas. A primeira, compre as coisas por sua utilidade e não por seu status. Os automóveis devem ser comprados por sua utilidade. Ou seja, aquilo é útil para você. Uma casa deve ser comprada para ser útil e não para causar impressões em outras pessoas. Afinal, quem necessita de 7 quartos para 2 pessoas? É algo para refletir. Considere as suas roupas. Muitas pessoas não têm necessidade de mais roupas. Lá em casa é uma briga. A minha esposa, por favor, compre um short novo. Por favor, compre uma camiseta nova. E eu não preciso disso. Não preciso de mais roupas, ainda não está furada. Ainda dá para usar muitos dias. Segundo ponto, rejeite qualquer coisa que o esteja viciando. Ou seja, elimine ou reduza o uso de bebidas, comidas que viciam você. Se você está viciado em aparelhos eletrônicos, celular, computador, televisão, livre-se deles imediatamente. Terceiro ponto e último, crie o hábito de dar coisas aos outros. Seja generoso. Se você acha que está apegado a alguma posse, algum bem, considere dar a alguém que está precisando mais do que você. Desacumule. Quantidade de coisas que não são necessárias complicam a nossa vida. Ou seja, a simplicidade do Evangelho tem a ver com praticidade da vida real. Não adianta nada você dizer, eu quero ser simples, eu quero ter uma vida mais simples. Mas se você gasta todo o seu salário comprando blusinhas, comprando camisetas de time de futebol, comprando coisas semelhantes que vão só encher o seu armário e você nem consegue usar todas as camisetas que você tem, ou todos os sapatos que você tem, e etc. Ou seja, considere doar para alguém que precisa mais do que você. Considere fazer isso. Considere rever a utilidade das coisas que você possui. Será que você precisa de 2 carros? Você precisa de, 2 computadores? Você precisa de, 2 celulares, ou 3 celulares, ou coisas parecidas, entende? Será que não tem alguém que está próximo a você que está precisando de um celular, de um computador, de uma calça que você tem, de uma blusa que você não está usando mais? Desapegue das coisas. Jesus, o homem mais rico de todo o universo, a Escritura diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma de servo e começou a servir os outros.
Se o nosso mestre fez isso, por que nós também não faremos? Amém? Que nós possamos realmente desejar viver uma vida mais simples e que isso possa começar a partir dessa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelas revelações que o Senhor traz a nós através do Seu Espírito. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações de algumas pessoas aqui, ou todas as pessoas que estão aqui. Meu desejo é que o Senhor tenha falado ao coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, que nós possamos querer ter uma vida mais simples diante do Senhor, diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. É muito fácil a gente mentir a forma como nós vivemos para os outros. É muito fácil a gente mentir e sermos hipócritas ao vivermos de uma maneira que nós não gostaríamos de viver, por exemplo, que o nosso coração não deseja. Mas nós podemos enganar as pessoas na forma como vivemos, como nos vestimos, como andamos de carro ou como trabalhamos no nosso emprego, por exemplo. Mas nós não podemos enganar o Senhor. O nosso coração não pode enganar o Senhor. Então, Jesus, comece uma mudança, uma transformação no nosso interior. Que nós possamos começar a viver uma vida mais simples, Jesus, a partir de uma mudança completa em nosso coração. Se existem ídolos em nossos corações, que o Senhor possa destroná-los agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa destruí-los e que nós possamos substituir esses ídolos apenas por uma pessoa, Jesus Cristo. Que Jesus possa ser o rei dos nossos corações, que Ele possa se assentar no trono dos nossos corações e que Ele, o rei humilde, aquele que tem todo o poder, todas as riquezas, o dono do ouro e da prata, que Ele possa nos ensinar a como vivermos uma vida mais simples, uma vida mais humilde, uma vida mais generosa, uma vida mais cheia da graça do Senhor. Nos ensine, ó Pai, nós precisamos diariamente nos lembrar que nós não conseguimos por nós mesmos. E nós precisamos nos lembrar, Jesus, que no último dia nós nos encontraremos com o Senhor. E o Senhor vai pedir o extrato das nossas contas. E que em nome de Jesus o desejo dos nossos corações, do meu coração, é apresentar ao Senhor que o meu tesouro celestial está muito maior do que aquilo que eu conquistei nessa terra. Que esse também seja o desejo dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus irmãos.